Operação na Cracolândia, em São Paulo, interdita hotéis e pensões do PCC. Políticos reagem ao PL que equipara aborto a crime de homicídio e que tem pena mais pesada do que a de um estupro. Especialistas criticam o projeto. Hoje é dia de Santo Antônio, um dos santos mais populares do Brasil. No Rio de Janeiro, o que não faltou foram pedidos ao santo casamenteiro e da fartura. Teve gente que chegou a fazer até uma lista para o padroeiro dos casais, enumerando as qualidades que o parceiro ideal precisa ter. Desta vez, a Aline não veio pedir apenas um casamento. Eu sou muito bom partido, então não pode ser uma pessoa qualquer. Eu tenho uma lista de 145 itens para que seja atendida desse cara. Tem que ser carinhoso. Tem que ser um cara inteligente, gostar de conversar e por aí vai. Se a lista de Aline é grande, a da Fernanda cabe num pedaço de papel. Eu tô aqui para pedir alguém que entenda meus sentimentos, que vá mais a fundo, que não seja algo superficial, que tenha os mesmos valores, que busque os mesmos objetivos na vida que eu. A cestinha de pedidos estava assim, só na parte da manhã. Dona Lúcia veio pedir por emprego para ela e para a filha. Eu tenho fé em Santo Antônio, que ele vai me atender meu pedido. E eu já recebi muitas graças toda vez que eu venho aqui. Mas os devotos também vieram agradecer. A vida tumultuada, a vida agitada, e a gente poder estar aqui, sentir essa paz do local, é uma gratidão. O famoso pão de Santo Antônio foi disputado. A igreja preparou cerca de 30 mil para serem distribuídos e os fiéis já sabem bem o que fazer com eles. O que a gente pede é fartura, né? Então esses pãezinhos eles são sempre divididos entre a família e a família coloca onde ela acha melhor. Você coloca dentro de um alimento, arroz, farinha, açúcar, para nunca faltar um alimento dentro da sua casa. O símbolo da fartura tem uma história bem antiga que explica toda essa popularidade. Comovido com a pobreza, o então frade Antônio pediu para distribuir todos os pães do convento. O padeiro ficou desesperado por não saber como alimentar os religiosos que ali viviam. Então Antônio pediu que ele voltasse para verificar novamente os cestos. Desta vez, para surpresa de todos, eles estavam milagrosamente cheios. Esse pão de Santo Antônio que as pessoas colocam na sua lata de mantimento, né, na lata de arroz, no fundo é esse desejo de que não falte o alimento nas mesas, mas que não falte também a palavra de Deus, o amor, a solidariedade, a justiça, a esperança e a paz. Que Santo Antônio abençoe a cada um e a cada uma nesse dia. Viva Santo Antônio! Belo Horizonte decretou hoje o fim da epidemia de dengue. O primeiro semestre do ano foi o pior da história em número de casos da doença na cidade. O repórter Rodrigo Cabral está ao vivo na capital mineira e tem todas as informações. Oi, Rodrigo, boa noite. Como é que está a situação aí, controlada a vacinação? Quer dizer, a vacinação continua a ser indicada. Olha, eu peguei dengue tem algumas semanas e não é brincadeira. Essa doença é perigosa, te derruba mesmo. Boa noite, Amanda, Augusto, a todos que acompanham o Rede TV News. É isso mesmo. Pois é, a Prefeitura agora vai intensificar a campanha de vacinação do público-alvo contra a dengue. Até o momento, cerca de 48 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina e apenas 5 mil tomaram a segunda dose, a dose de reforço. A Secretaria de Saúde de BH decretou o fim da epidemia de dengue com base na queda dos atendimentos realizados na rede pública da cidade. O pico da doença foi em março, quando 193 mil pacientes com suspeita foram atendidos. Em maio, 30 mil pessoas procuraram atendimento, uma redução de 84%. E os números seguem em queda. Nos 10 primeiros dias de junho, foram pouco mais de 3 mil atendimentos. Com a diminuição dos casos, a Prefeitura entende que não há mais necessidade do decreto de emergência publicado em fevereiro.
essa foi a pior epidemia de dengue, a maior epidemia de dengue já registrada na história da capital mineira. Mais de 200 mil casos foram confirmados, 70 pessoas morreram. O foco agora é na imunização do público-alvo. A Prefeitura de Belo Horizonte mantém as doses da vacina contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Amanda, Augusto. Perfeito, obrigado, Cabral. 4 pessoas foram presas em uma ação da Polícia Civil do Rio de Janeiro e do Ministério Público para combater esquemas de lavagem de dinheiro e fraudes bancárias. A quadrilha criava empresas fictícias para fazer empréstimos milionários. Segundo as investigações, o prejuízo causado somente em uma instituição foi de 8 milhões de reais. Em 2 anos, os criminosos movimentaram cerca de 500 milhões de reais. 4 pessoas foram presas em uma ação da Polícia Federal e da Receita contra organizações criminosas que realizavam contrabando e lavagem de dinheiro. No total, 50 milhões de reais foram sequestrados das contas de suspeitos. A operação, deflagrada no Pará e no Maranhão, mirava criminosos que vendiam cigarros ilegais do Paraguai, Estados Unidos e leste europeu e também eletrônicos da China. Carros, embarcações, aparelhos eletrônicos e dinheiro foram apreendidos. Uma influenciadora digital e um ator foram presos hoje em Fortaleza por suspeita de desviar doações ao Rio Grande do Sul. Segundo a Polícia Civil, José Aldanísio e Regina Jorge, ambos de 50 anos, falsificavam documentos para abrir contas em bancos e, a partir daí, criar várias chaves Pix para as fraudes. A investigação apontou que os suspeitos pesquisavam na internet campanhas verdadeiras de doações, copiavam o material dessas campanhas e alteravam a chave Pix, muitas vezes mudando apenas um dígito da chave para induzir os doadores ao erro. Essa é mais uma etapa da Operação Dilúvio, que contou com o apoio da Polícia Civil aqui do Ceará. O grupo do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, analisou 60 casos. 70% deles foram concluídos e resultaram em mais de 30 inquéritos. Além de tirar do ar 70 páginas, contas e publicações criminosas criadas para lesar pessoas que faziam doações às vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. A Polícia Civil de São Paulo realizou uma operação na Cracolândia, no centro da capital paulista. A ação tinha como alvo hotéis suspeitos de pertencer a facções criminosas. No total, 14 pessoas foram presas e 140 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A Operação Downtown, que em português significa área central da cidade, começou no início da manhã e mobilizou 600 policiais. Foram apreendidos joias, armas e drogas, além de 27 mil reais em dinheiro. 78 hotéis acusados de ligação com o tráfico de drogas foram alvo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, esses estabelecimentos serviam para lavar dinheiro e também como depósito para a distribuição de drogas na região. A Justiça autorizou o bloqueio de 26 contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas que estariam envolvidas no esquema. Nessa fase, é juntar a quebra-cabeça da parte da inteligência policial para comprovar a lavagem de dinheiro do crime organizado com o tráfico de drogas. Essa foi a terceira fase da operação. Nas 2 fases anteriores, em junho do ano passado e no início deste mês, foram 38 prisões, 40 mandados de busca e o recolhimento de 43 mil reais em dinheiro. Por isso, da importância dessa operação, porque é de fato um ataque, uma asfixia financeira no coração desse ecossistema criminoso utilizado pelo PCC para lavar o dinheiro do tráfico de drogas. Cerca de 70 milhões de trabalhadores com carteira assinada devem ser beneficiados pela mudança no cálculo do rendimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O reajuste será, no mínimo, igual ao índice oficial da inflação. A alteração foi aprovada ontem pelo Supremo Tribunal Federal.
A correção do saldo do FGTS foi aprovada por 7 votos a 4. A maioria dos ministros da Suprema Corte seguiu a proposta da Advocacia Geral da União após um acordo com parte das centrais sindicais. Pelas regras atuais, o Fundo de Garantia é corrigido pela taxa referencial, conhecida como TR, mais 3% ao ano. Agora, todo mês que esse cálculo for menor que a inflação oficial do país, o saldo será reajustado pelo IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. A mudança é considerada vantajosa para o trabalhador porque garante que o rendimento do FGTS não vai ficar abaixo da inflação. As correções dos saldos de FGTS historicamente geralmente ficavam abaixo do valor da inflação, então agora ele tem a garantia que esses valores são corrigidos e equiparados minimamente à inflação. No ano passado, o rendimento do Fundo de Garantia ficou acima da inflação, 7% contra 4,62% do índice de preços. O valor não seria alterado. Já em 2021, o IPCA foi de 10,1%, mas o reajuste do FGTS não passou de 5,8%. Nesse caso, a correção teria que ser compensada, de acordo com a mudança aprovada pelo STF. O trabalhador vai ter que estar sempre aí inteirado, das variações do índice do IPCA e fazer o acompanhamento ali das atualizações pelos seus extratos de FGTS, O Conselho Curador do FGTS também tem ali diversas informações e publicações sobre essas questões que o trabalhador também pode buscar acompanhar. A correção não vai ser retroativa, ou seja, não vale para depósitos antigos. O cálculo será aplicado ao saldo existente na conta do trabalhador a partir da data de publicação da ata do julgamento. O trabalhador continua tendo as mesmas opções para sacar o seu FGTS, para utilizar o seu FGTS. Uma vez que aquele saldo foi realizado o saque, o valor vai ser corrigido só sobre o que remanescer ou sobre os novos depósitos que forem realizados. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. Amanhã parece que o tempo ainda fica igual, mas à noite muda, é isso? É isso mesmo. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Sim, uma frente fria que vai ser responsável pela chuva no Rio Grande do Sul. Amanhã o tempo ainda fica quente durante o dia, o sol aparece, mas à noite já começa a mudar a condição. Na sexta-feira, 31 graus, mas no sábado as temperaturas despencam. Olha só, 24 graus amanhã e 20 graus no domingo. Nessa área que a gente vê em amarelo aqui do mapa, o tempo continua quente e seco e sem previsão de chuva por causa do bloqueio atmosférico. No sudeste, por exemplo, as máximas ficam na casa dos 32 graus no Rio de Janeiro, 27 graus em Belo Horizonte e 31 graus em São Paulo. No Nordeste, a chuva continua no litoral, como a gente vê aqui na imagem. Na região norte não muda muita coisa, ainda tem previsão de chuva forte e volumosa em toda essa área que a gente vê mais escura aqui do mapa. No centro-oeste, dia quente, abafado e sem previsão de chuva e com os termômetros na casa dos 36 graus amanhã. Amanhã eu volto com mais detalhes sobre essa previsão de chuva aí no sul do país, viu? Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Combinado, Igor. Estaremos atentos. Obrigada. E hoje no programa É Notícia, o jornalista Kennedy Alencar entrevista Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Marina afirmou que a situação na Amazônia e no Pantanal está muito crítica por causa da estiagem. Esse ano nós vamos ter uma grande estiagem na Amazônia e no Pantanal. Nós começamos com cheia na Amazônia, o Pantanal já está em situação crítica em relação à questão hidrológica. A Agência Nacional de Águas já estabeleceu pela primeira vez que toda a bacia do Rio Paraguai está em situação crítica, a bacia do Paraguai está em situação crítica em termos hidrológicos. E isso vai levar a que se tenha situação de grandes incêndios. Já temos um processo que está em curso, mas a partir do início de julho essa situação pode se agravar, por isso estamos trabalhando um plano de emergência. Isso no Pantanal a senhora está falando? No Pantanal e na Amazônia. Porque no mês de junho, na série histórica, em apenas 11 dias, os focos de incêndio, de fogo no Pantanal cresceram. A gente está vivendo no Pantanal, nesse momento, um evento climático extremo, ministra? Nós estamos vivendo uma junção das duas coisas. O evento climático extremo com os fenômenos naturais que tem a ver com El Niño, Laninha, essa composição. Para a ministra, os principais prejudicados pelas mudanças climáticas extremas são os idosos e as crianças.
têm efeitos em vários níveis, inclusive esse das ondas de calor, porque, digamos, a nossa biologia entra em colapso, sobretudo processos de desidratação. Eu não sou médica, não sou especialista, mas a gente fala do que a gente ouve os especialistas falando, né? No caso de temperaturas elevadas, inclusive você pode ter situações generalizadas de cãibra no corpo inteiro, que é algo terrível. Imagine você tem uma cãibra no pé, agora imagine você entrar num processo de colapso em função de cãibras, mas os idosos e as crianças são muito suscetíveis a processos de desidratação, porque quando a gente chega mais ou menos na minha idade, tem que tomar água por obrigação, como se fosse um remédio. E às vezes as pessoas ficam ali oferecendo água o tempo todo, porque você não sente sede, diminui a sede. E os idosos, muitas vezes, quando eles não estão devidamente acompanhados ou cuidados, eles entram em processo de colapso e podem morrer em algumas horas. O programa Notícia com Kennedy Alencar vai ao ar hoje às 11h45 da noite. E o Brasil continua recebendo, Amanda, cerca de 400 refugiados desembarcaram no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, nesta semana. O repórter Giovanni César está lá e traz os detalhes ao vivo para a gente. Boa noite para você, Giovanni. E esses refugiados continuam aí no aeroporto de Guarulhos, né? Sim, Augusto. Boa noite, Augusto, Amanda e a todos. Olha, desses 400 que chegaram no último fim de semana e até segunda-feira, em torno de 300 ainda permanecem aqui. Nós estamos aqui na área de desembarque de quem chega em voos internacionais. Tentamos ir conversar com eles ou olhar de perto a situação desses estrangeiros. Eles estão numa área restrita, não foi permitido o nosso acesso. Conversando com funcionários aqui do aeroporto, eles foram até lá, voltaram e nos fizeram o seguinte relato: esses estrangeiros estão amontoados num local com dificuldade para dormir, para se alimentar e também para tomar banho. Nós estamos aqui no térreo e eles estão exatamente aqui embaixo, no subsolo do local onde nós estamos. A maioria é formada por indianos e também pessoas que vieram de países africanos. O que está acontecendo com essas pessoas? Eles têm dificuldade de ser acolhidos no Brasil, de serem levados para abrigos, porque a situação deles precisa ser regularizada pelo CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados, e o CONARE está com problema no seu sistema, o CIS-CONARE. Enquanto isso não acontecer, eles não podem ser regularizados e não podem se deslocar a abrigos e se colocar aí à disposição para trabalhar, aprender a língua portuguesa, enfim, viver no Brasil. É importante que eles já receberam a vacina por parte da Secretaria de Saúde aqui de Guarulhos. O Ministério Público Federal está atento, está permanentemente aqui e acompanhando o caso. Augusto, Amanda. Muito obrigada, Giovanni. É importante acompanhar, essas pessoas não podem ser esquecidas. O apresentador José Luiz da Atena lançou hoje a pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. Flertando com cargos públicos há alguns anos, da Atena confirmou que depois de 4 desistências nas vésperas das eleições, a história será diferente neste ano. Realmente, dessa vez, eu não posso me furtar ao chamado da população de São Paulo. Eu tenho que correr dessas eleições ao lado do povo. O evento contou com a presença dos presidentes nacional, estadual e municipal do PSDB. Caso oficialize a candidatura, da Atena tem até o dia 30 de junho para deixar o programa de TV e seguir as regras eleitorais. A filiação de da Atena ao PSDB também é vista como um possível movimento para integrar a candidatura tucana com a do PSB. O apresentador poderia ser vice da deputada federal Tabata Amaral, que é pré-candidata à Prefeitura de São Paulo. É um digníssimo representante da Tabata, que eu adoro, gosto muito, continuo respeitando, que aliás foi ela quem sugeriu para que eu viesse para o PSDB, evidente que em outras circunstâncias, mas elas mudaram e acho que a Tabata vai ser importante não só para o Estado de São Paulo, mas ter um futuro brilhante para o Brasil, porque nós precisamos de mulheres da política e o meu respeito a ela.
A Justiça determinou que a Prefeitura de Porto Alegre apresente um plano de atuação em locais atingidos pelas enchentes e pelos temporais na capital. O repórter Marcos Amoroso está no Rio Grande do Sul e traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite para você, Amoroso. Quem é que ajuizou essa ação? Boa noite, Amanda, Augusto e a todos que nos assistem. Foram movimentos sociais e entidades de classe. Eles alegaram que o sistema contra cheias não estava recebendo manutenção permanente. O prazo para entregar o plano é de 10 dias, contando a partir de hoje. A Prefeitura pode, inclusive, entregar o documento, ainda que ele seja provisório. O juiz determinou que o município explique, esclareça quais foram as ações tomadas e presente o programa de ações. Mudando agora para o âmbito federal, o governo anunciou que vai zerar o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, para as doações que forem enviadas às famílias aqui do Rio Grande do Sul. Essa medida começou a valer hoje. E olha que essas famílias ainda vão precisar dessas doações, porque com as chuvas previstas para o final de semana, a Prefeitura aqui de Canoas emitiu um alerta para que as famílias saiam das áreas que têm risco de alagamento. E a gente conversou com algumas dessas famílias para entender como está a situação deles. E a gente vê tudo isso agora na reportagem. O aviso da prefeitura deixou a Marli apreensiva. Assim como a maioria dos moradores do bairro de Matias Velho, ela perdeu tudo, inclusive o emprego. A diarista voltou para casa há poucos dias. Nesse sobrado, ela acolheu 15 vizinhos desabrigados. Tudo que eles recebem de doação é compartilhado. Marli também adotou cachorros abandonados e agora não sabe o que fazer. Recuar de que jeito? Para onde nós vamos? Como a gente vai ficar no meio de tudo isso? Nosso psicológico de nós, nossos vizinhos, está no último e a gente não tem apoio. Eliane divide o terreno que mora com a mãe e o irmão. Eles já começaram a pensar em como vão salvar as doações que receberam. Minha mãe ganhou fogão, ganhou máquina de lavar. Aí vamos ter que dar um jeito de achar um lugar para botar. E ela vai botar em cima das ripas lá do forro que caiu, as doações de roupa, assim, no saco, né? É triste. E a população está preocupada, porque além de ter que sair de casa e da possibilidade de ver tudo alagado outra vez, o lixo que está espalhado pelas ruas pode piorar as enchentes. Eliane chegou a procurar o poder público e pediu ajuda para a limpeza das ruas, sem sucesso. A gente vai ter que dar um jeito, porque a semana que vem está marcando vários dias de chuva. E os bueiros, né? Tudo entupido com os lixos, né? Vanessa e o marido já conseguiram arrumar uma parte da casa onde moram com os 2 filhos. A estrutura ainda é pouca, mas já compraram sofá, televisão, tapete e os brinquedos das crianças. O lixo na porta incomoda. É um muito mau cheiro, mosquito, e a gente já andou vendo cobra morta na rua. Mas no meu pátio, assim, não apareceu, mas o cheiro que o lixo dá quando o vento vira é horroroso, né? Além dos transtornos com o lixo, o patrimônio de uma vida que virou entulho na calçada traz o trauma de volta. A gente fica bem triste de ver, né? É uma vida inteira que tá aqui. E aí tu vai ficar lembrando, o meu filho de 10 anos olha e diz assim, mãe, a gente tinha bastante coisa, né? Sobre o lixo, a Prefeitura de Canoas disse que contratou 1.200 auxiliares e lançou edital para reforçar o número de caminhões e máquinas da operação de limpeza. E também para contratar profissionais autônomos que tenham caminhões basculantes. O governo reforça que as pessoas devem deixar toda a área de inundação no lado oeste da cidade e o bairro Niterói do lado leste até a próxima segunda-feira. Especialistas criticam o projeto do Congresso que equipara o aborto ao crime de homicídio após 22 semanas de gestação e consideram a medida um retrocesso. Ontem foi aprovado o regime de urgência para votar o projeto pelos deputados. A urgência do projeto foi aprovada numa votação simbólica, quando não há registro do voto. Em 23 segundos, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, apresentou a proposta e o plenário aprovou a urgência. O projeto de lei tem o objetivo de tornar o aborto tão grave quanto o crime de homicídio. Com isso, aumentam as penas para quem fizer o procedimento não autorizado por lei. Hoje, a mãe que provoca o aborto em si ou permite que outra pessoa o faça pode ser punida com 1 a 3 anos de prisão.
Para a pessoa que realiza o procedimento em uma mulher com consentimento dela, a pena é de 1 a 4 anos de prisão. E para a pessoa que faz o procedimento sem autorização da mulher, a pena hoje vai de 3 a 10 anos. Pelo projeto, todas essas penas passariam para 6 a 20 anos. O Código Penal já criminaliza essas condutas com penas de detenção. Aumentar essas penas é um retrocesso absurdo, ainda mais porque já é comprovado que o aumento das penas ou a criação de tipos penais novos não diminui as práticas de crimes e pouco afeta para melhor a realidade da sociedade. A expectativa é que o texto seja votado em plenário na semana que vem. O projeto também faz alterações no caso do aborto legal. Atualmente, a lei brasileira permite o aborto em 3 situações: em caso de estupro, anencefalia do bebê e risco para a mãe. Não há prazo para que o aborto seja feito nesses 3 casos. O projeto de lei mantém a legalidade do aborto nessas situações, mas estipula que, no caso de estupro, o procedimento deve ser realizado em até 22 semanas de gestação. Após esse período, também será comparado ao crime de homicídio. É um ataque muito grande às meninas brasileiras. É um ataque muito grande às vítimas de estupro, que poderão ter uma pena maior que o estuprador por conta de uma lógica fundamentalista que quer restringir os casos do aborto legal. E hoje, a maioria das estupradas e que chegam tardiamente no serviço de saúde são as mais pobres, as mais vulneráveis e as mais jovens, que são meninas e adolescentes que são estupradas, na maioria dos casos, pelo pai biológico, pelo padrasto ou por alguém da família. E são essas pessoas que vocês estão criminalizando aqui. De acordo com o DataSUS do Ministério da Saúde, quase 250 mil meninas com idade de 10 a 14 anos foram mães entre 2012 e 2022. Pela lei, o sexo com crianças menores de 14 anos de idade é considerado estupro de vulnerável. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, no ano passado, foram registrados 73 mil estupros no país. A cada 10 casos, 7 foram crianças de até 13 anos e 2 ficaram grávidas. O Ministério das Mulheres divulgou nota e criticou o PL. A ministra Cida Gonçalves disse que o projeto vai forçar crianças e adolescentes vítimas de estupro a assumirem uma maternidade e que isso prejudica não só o futuro econômico e social delas, mas também a saúde física e emocional. Criança não é mãe e estuprador não é pai. E é nessa lei que o projeto quer retroceder. E por que muitas meninas só conseguem interromper a gestação depois das 22 semanas? Porque quase não há serviço de aborto legal no Brasil. Em São Paulo, por exemplo, foi fechado o hospital Vila Nova Cachoeirinha. É uma peregrinação para ela conseguir acessar um dos 4 serviços no Brasil. Por que a gente não tem uma política pública que permite com que mulheres que foram vítimas de estupro, ou que têm casos de fetos com anencefalia, que não vão ter sobrevida, ou então que colocam em risco a sua vida, caso prossigam com a gestação, porque que essas mulheres e meninas não buscam a política pública e o Sistema Único de Saúde para fazer essa interrupção de uma maneira adequada e segura, né? É justamente porque a gente tem inúmeras barreiras impostas dentro da nossa política pública de acesso ao aborto legal. E no É Notícia de hoje, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, também fala sobre a aprovação de urgência da lei que equipara o aborto ao homicídio. A senhora foi candidata à presidência da República, a senhora é mulher, a senhora é evangélica. Tem um projeto no Congresso tramitando, ganhou a aprovação ontem para tramitar em regime de urgência, que equipara o aborto realizado acima de 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples. Isso, na prática, faz com que uma mulher que tenha sido estuprada possa ter uma pena de até 20 anos de prisão. E o estuprador pode ter, no máximo, 12 anos. A gente sabe, o aborto ele é proibido no Brasil. Ele só é permitido como exceção, em 3 hipóteses legais. Quando tem uma má formação do cérebro, do feto, quando oferece risco à saúde da mulher e quando é resultado do estupro. Qual que é a opinião da senhora a respeito desse projeto? Primeiro, Kennedy, fazer a instrumentalização de um tema como esse, em função de interesse político, é algo que, no meu entendimento, não colabora
em nada com a saúde pública, não colabora em nada com os avanços civilizatórios que a humanidade já foi alcançando, inclusive da defesa dos direitos e da proteção das mulheres. E você estabelecer que o estuprador é passivo de uma pena menor do que a mulher que foi estuprada, que por alguma circunstância não teve como fazer esse aborto, desse estupro, dentro do período legal, porque uma boa parte dessas pessoas elas não têm acesso aos meios, aos equipamentos para fazer valer o seu direito. Muitas descobrem que estão grávidas na hora do parto. Exatamente. Quando se trata de criança, a criança nem tem consciência do que está acontecendo com o corpo dela. Então, acho que essa instrumentalização é um processo perverso e, sobretudo, essa forma de dizer que você está fazendo isso porque você está defendendo os princípios de Deus e da religião, Deus nunca iria concordar, né, de que uma mulher que foi estuprada e que é violentada, que ela seja passiva de uma pena maior do que o seu estuprador, do que aquele que a violentou, do que o seu algoz. Isso é algo que é terrível. Governo e Congresso Nacional analisam novas medidas para garantir a arrecadação após a devolução de parte do texto que trata da compensação de perdas com a desoneração da folha de pagamento. Imagine uma situação hipotética em que amigos se reúnem para fazer uma festa e cada um fica responsável por comprar determinados itens, como comidas, bebidas e descartáveis. No final, todos os custos são somados, divididos e compensados, de acordo com o quanto cada um gastou. Essa era a prática usada pelas empresas para pagar impostos até a medida provisória 1227, chamada de MP do Fim do Mundo. Antes era possível usar o crédito dos tributos de PIS/COFINS para abater no imposto de renda ou na contribuição social sobre o lucro líquido. Mas com a nova MP, eles só poderiam ser usados para quitar o próprio PIS/COFINS. A medida, segundo o governo, era uma alternativa para bancar a redução da contribuição previdenciária de 17 setores da economia até 2028 e que deve custar 25 bilhões de reais só neste ano. Mas a MP gerou insatisfação do setor produtivo, que divulgou uma nota de repúdio. Ia afetar a população, porque os setores que tinham a maior parte desse crédito presumido são setores agrícolas, que produzem alimentos. Então, na verdade, você ia aumentar o custo dos alimentos para o brasileiro. Na prática, era isso que ia acontecer em quase mais de 60 bilhões de reais, segundo as estimativas da CNI. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, classificou o trecho como inconstitucional e o devolveu para o governo. O que se observa em relação a essa medida provisória, no que toca à parte das compensações de PIS e COFINS, de ressarcimento de regras relativas a isso, é o descumprimento dessa regra do artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal, o que impõe a esta presidência do Congresso Nacional impugnar esta matéria com a devolução desses dispositivos à presidência da República. Em uma reunião entre lideranças do Senado na manhã de hoje, foram discutidas sugestões para aumentar a arrecadação. O compromisso que saiu da reunião de líderes é que as medidas compensatórias não virão com sacrifício do setor produtivo, não significarão aumento de alíquotas nem aumento de carga tributária, mas receitas novas como o programa de regularização tributária, refis das multas de agências reguladoras, programas de atualização dos ativos financeiros no imposto de renda. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que pretende colaborar com o Senado na análise de novas medidas para compensar a desoneração da folha e que novas propostas serão discutidas a partir da semana que vem. Ele voltou a defender a medida enviada ao Congresso e disse que o principal objetivo é corrigir fraudes no sistema tributário. Todas as propostas dos senadores vão ser processadas por nós aqui para nós encaminharmos análise de impacto de cada uma delas. A mediação vai ser feita pelo senador Jacques Wagner, que vai fazer essa ponte sem prejuízo do diálogo com os demais senadores interessados. Então eu penso que nós vamos chegar a um denominador rápido
Vamos colocar algumas propostas na mesa a partir da semana que vem, mas principalmente receber deles, né, até para evitar, né, que se dê um atraso nisso. Nós vamos receber deles as propostas que o Senado tem em mente, porque aí fica mais fácil tramitar, fica mais fácil calcular, fica mais simples de resolver. Em Genebra, na Suíça, onde participa de reuniões da Organização Internacional do Trabalho, o presidente Lula defendeu Haddad das críticas que vem recebendo por conta da MP. Veja, o Haddad tentou ajudar, sabe, os empresários construindo uma alternativa à desoneração feita para aqueles 17 grupos de empresários. Que não deveria ter sido o Haddad que assumisse a responsabilidade. O Haddad assumiu, fez uma proposta. Os mesmos empresários não quiseram. Então agora você tem uma decisão da Suprema Corte que vai acontecer. Se em 45 dias não houver um acordo sobre compensação, o que vai acontecer? Vai acabar a desoneração. Que era o que eu queria, por isso que eu vetei naquela época. Então agora a bola não está mais na mão do Haddad. A bola está na mão do Senado e na mão dos empresários. Amanhã a gente vai exibir o segundo episódio da série sobre a guerra entre Israel e Hamas. Você vai ver como o povo israelense enxerga o conflito. Para muitos, a guerra deve acabar. É isso. Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia nesta quinta-feira. Uma ótima noite para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Boa noite.